Olá, para mais um Pod Liz. Hoje com a minha querida amiga sócia, né, na Escola Liz. A gente tem uma jornada em conjunto, uma jornada de autoconhecimento. A Catiúcia, né? Catiúcia é uma mulher incrível, uma advogada também. Quero que ela fale um pouquinho da caminhada dela. E é uma pessoa hoje que trabalha ajudando uma legião de outras pessoas na caminhada do autoconhecimento e na caminhada da reconexão com a nossa dimensão espiritual. Essa é a pauta de hoje, né? A gente vai falar sobre lutos, espiritualidade, desafios coletivos que nós estamos passando enquanto humanidade, né? Não só aqui no Brasil, mas enquanto mundo mesmo. E eu convidei a Catiúcia para a gente conversar, bater um papo sobre essas questões. Catiúcia, eu sei que você tem doutorado na área de saúde integrativa, né, da saúde mental, e é uma caminhada no direito. É bem legal a gente falar isso, porque, de alguma forma, isso conecta a tua dimensão terra, legalista, né, no direito, como disse Jesus, a Deus o que é de Deus, aos homens o que é dos homens. E eu acho que é bem uma reflexão bem bonita, né, que você traz na tua caminhada pessoal, essa caminhada de diplomação, capacitação na tua dimensão terra, mas em algum momento você também caminha, né, num outro universo. Isso é legal a gente falar, porque nós temos muitas dimensões de nós mesmos. E às vezes a gente fica tão aterrado, né, tão vinculado à matéria. Então o papo é hoje sobre isso. Kati, fala um pouquinho sobre você e sobre esse trabalho que tu fazes na dimensão Terra, conectando a dimensão céu. Vamos usar essa figura de linguagem aí. Oi, Lê, uma alegria estar aqui. Fazia tempo que a gente não se encontrava. É doido isso, a gente fala disso pelo Verdade, WhatsApp e é uma alegria estar aqui contigo. verdade. Então, é interessante isso, essa perspectiva que você trouxe da horizontalidade, né, e da verticalidade, porque é essa conciliação que talvez seja o maior desafio para a gente, né? Porque quando você começa a mergulhar nessas dimensões, quando você mergulha na dimensão terra, acaba que você é meio que sugado, né, a esse ambiente tão atrativo e muitas vezes nos tira de um foco para quê, né? Eu tô aqui para quê? Tô vestida de catiúcia para quê, né? Então é bem legal falarmos dessa conciliação. E sim, vindo direito e rendo graças a Deus, sim, sou apaixonada por tudo que o direito me proporciona e me proporcionou e é algo que é coletivo, né? O direito, ele trabalha a coletividade. Eu falo que eu sou uma justiceira, então, obviamente, vim para o direito para equilibrar e gerar um ponto, uma medida do meio aí para isso, porque sempre foi assim, eu sempre fui muito justiceira, muito indignada, né, e com muitas circunstâncias que aconteciam ao meu entorno. E hoje isso eu pego como uma força, né? É legal isso, né? A psicogenealogia traz isso maravilhosamente bem. Hoje eu vejo que é uma força, né? A minha indignação é uma grande força, né? Que me encoraja, que me leva além, que me conduz a outros lugares. E foi a indignação que me conduziu à espiritualidade, né? É interessante isso, porque eu não conseguia me encaixar, me enquadrar, me formatar com o que diziam que era a nível de religiosidade, né? De dogmas, melhor dizendo, sectarismos. E aí eu fui buscar a espiritualidade, fui buscar, fui me encontrar, foi me buscar. Eu falei que fui me rebuscar. E a espiritualidade para mim foi uma asa condutora incrível e né? É. E então foi uma união mesmo de céus e terra. E hoje a gente trabalha diretamente com isso, né? Com a ciência, com a espiritualidade, com essas dimensões da vida que se interconectam, que são uma confluência o tempo todo. O Instituto Calel faz isso diretamente, né? Com missão de promover a espiritualidade, promover a saúde integrativa, promover o ser integral, né? Lembrando que nós não somos um pedaço de carne. O meu doutorado foi sobre isso também. Então, acho que é toda uma. É lindo, né? É lindo porque tudo se conecta, né? O doutorado foi sobre isso. Nós não somos um pedaço de carne, ponto. Então, quem É, somos nós, né? Diante de toda essa maravilha que é o ser humano, né? como é difícil entender isso, né, Kati?
quando estavas falando, eu fiquei lembrando, né, que essa reflexão que tu faz do direito é uma reflexão que eu fiz também, né? Para que que eu fui fazer o direito? Para que que eu fui estudar leis, né? E leis que regem o mundo dos homens, mas que também leis que regem a vida, porque Sim. nós estamos sujeitos às leis naturais. E estamos vivendo hoje um reflexo, porque existe uma lei que rege o universo, que faz parte da criação, que é a ação e reação, né? Que quando a gente fala sobre isso, a gente fala sobre várias correntes filosóficas, espiritualistas e até por que não dizer religiosas, né? Mas o que que nós estamos vivendo hoje? Reflexo das nossas ações, né? E muitas vezes as pessoas enxergam o que nós estamos vivendo hoje como um karma ou como um castigo. E a gente Uhum. pode ter dois olhares, né? O olhar do castigo e o olhar da oportunidade. Claro. Eu sou desafiada o tempo inteiro nesse sentido, porque as pessoas dizem, ah, mas a psicogenealogia só olha pontos negativos. Eu digo, não, é você que está colocando as tuas lentes dentro Perfeito. desse ponto e enxergando como negativo, mas a gente pode pensar diferente, né? Pode enxergar que tudo isso faz parte de uma lei que está trazendo uma nova, perspectiva da vida, uma perspectiva de evolução espiritual. E nós que somos advogadas, a gente tem esse pensamento legalista, né? Vamos dizer assim. E é muito legal. Então, a reflexão até eu quero te provocar, porque eu lembro da formação, você fez uma reflexão em relação ao teu, não sei se você vai lembrar agora, eu penso que sim, o teu santo do dia, né? Que é a referência Sim, crística. O meu sim. é o São Clemente, e é aquele que introduz a palavra amém, né? E eu falo muito o amém, e o amém é assim seja. Porque quando a gente fala a oração do Pai Nosso, né? E é uma das orações que a gente fala, e no final das orações a gente diz amém. O dizer amém é entender que existem coisas que vão além da nossa vontade, mas que fazem parte de um movimento maior de expansão e amoroso, porque a gente tem esse olhar de que Deus é amor e achamos que amor é só aquilo que nos favorece, né? É só, vou abrir aspas aqui, o bem. Mas será que naquilo que se entende como mal, se entende como negativo e se entende como caos, não há um movimento amoroso para o bem? Então, eu queria que tu falasse um pouquinho, porque eu lembro que você teve muitas conexões em relação ao teu santo crístico, né? A tua referência crística, e de que forma isso conecta com a tua raiz de alma espiritual. Interessante lembrar disso, porque eu fiquei impactada ao ver que a minha árvore crística estava conectada ao Concílio de Constantinopla, que foi o criador dos dogmas, né? Foi um concílio que reuniu algumas personalidades de muita influência na época para criar dogmas, né? E o que eu faço hoje é desinformar dogmas, né? E desimaginá-los, pois somos responsáveis por nossas obras. É belíssimo isso, né? Então, talvez aí esteja uma questão interessante dessa pergunta da Lê. Somos responsáveis por nossas obras. Então, isso é lindo, porque, ao meu ver, é muito amoroso e gera um ponto de equilíbrio gigantesco. Então, sim, nós estamos vivendo um reflexo de nossas obras, né? De nossos dilúvios, né? Então, quantas circunstâncias nós represamos por não sentir, né? Nós criamos uma ambiência insensível, porque quando a gente retira a espiritualidade do nosso sentir, nós nos tornamos insensíveis, porque fica muito duro, né? Fica muito inflexível, criamos circunstâncias de separação, né? Do nosso próprio ser, de fragmentação, né? E aí a gente reflete o quê? Nossos dilúvios. Então, é doloroso isso. Nós ainda acreditamos que vamos sublimar pela dor, e isso também é lamentável, né? Isso vem muito das nossas questões dogmáticas e religiosas, né? Porque vamos alcançar a purificação a partir do martírio,
né? A partir do sofrimento, a partir da dor. E ok, né? Se é assim que vibramos, é assim que vamos manifestar as tragédias. Eu falo que a gente manifesta a tragédia para lembrar que a gente é amor. A gente manifesta a tragédia para lembrar que nós somos compassivos, fraternos, colaborativos, cooperativos. Porque quando vem uma tragédia, a humanidade se envolve em auxiliar. Então, para que eu ainda preciso manifestar a dor, tragédia, para lembrar que eu sou amor? Que é É, natural o ser humano ser amor, é natural, é dele, é da natureza dele, né? Ele se reunir para dividir, para compartilhar, né? Então, a pandemia mostrou muito isso. Agora que o Rio Grande do Sul está vivendo, né? Que está gerando uma comoção, não só a termos de Brasil. Então, total. nós ainda acreditamos que precisamos nos provar, né? São nossas provações. E é uma crença muito enraizada. É um dogma isso, né? Então, eu gero circunstâncias trágicas que me comovem para que eu consiga desaguar, né? E liberar minhas águas represadas. Então, isso sim é um processo humanitário, e eu sinto que nós podemos tomar consciência de que se faz possível a transcendência e a ascendência sem tragédia, né? Então, talvez o que o Rio Grande do Sul está vivendo, que merece toda a nossa reverência, porque eu falo que eles estão servindo para o nosso despertar, porque são imagens que nos levam a reflexões profundas, né, do sofrimento do qual estão vivenciando. E lembrando que não são eles que estão vivendo isso, eles estão vivendo diretamente essa dor, mas não há separação, né? Então, todos nós estamos vivendo essa dor de alguma maneira, meus queridos. Até falei para ler, né, no início, falei, quanta mudança está acontecendo dentro do nosso lar, da nossa casa, nosso corpo, porque nosso corpo é a nossa casa, né? Então, todos nós estamos vivendo dilúvios, né? Alguns diretamente, e merecem todo o nosso respeito, reverência, sim, fraternidade, mas nós todos estamos vivendo isso indiretamente, pois ninguém está separado, né? É, Isso é espiritualidade, gente. Isso é isso. espiritualidade. Espiritualidade não é ficar ali em modo zen, né? Espiritualidade é arregaçar a manga, trabalhar ainda mais, porque quanto mais sabes, mais de ti serás cobrado. Sempre falo isso. Tá, vamos orar, vamos nos reunir para vibrar, vamos reunir para vibrar, mas vamos reunir também para fazer o que a matéria nos pede, né? Isso. Porque são interconectividades, são confluências, né? Então, tem muita gente precisando da gente, dos nossos É, braços, dos nossos ouvidos, das nossas doações materiais e espirituais, né? Então, isso é real, isso é muito palpável. A espiritualidade é muito palpável, ela não tem nada como, de como impalpável. gaúcha, né? Eu tô aqui, afônica, uma parte de mim meio congestionada e faz parte, porque essas águas, ainda que eu esteja hoje morando no Paraná, essas águas me tocam, né? Meus antepassados, meus avós, desembarcaram no Porto Alegre, no meio das águas. Então, quando tu falas no dilúvio, né? E o meu nome tem muito a ver, Letícia, alegria, né? Porto Alegre, então tem tudo a ver com a tristeza das separações. Quando tu fala das águas, né? Eu fico pensando aqui num parto. Nós gestamos a vida nas águas. Perfeito. Deus separa as águas de cima das águas de baixo. Então, de novo, essas conexões do mundo de cima com o mundo de baixo. E quando uma mulher vai ter um filho, a primeira pista, né, a primeira expressão manifestada de que há um nascimento é a dor da contração, quem é mulher que está nos ouvindo vai entender, e depois a bolsa, né, se rompe e saem as águas, né? Olha que interessante. Então a dor, ela precede a vida. Do caos vem a ordem, né? Então, essas dores que nós estamos vivendo não deixam de ser um processo de contração desse parto para uma nova era, para um novo Sim, estado de consciência. Só que algumas pessoas que, como você falou, né, com todo respeito, estão vivendo suas perdas materiais, precisam ser acalentadas, acolhidas. Estamos fazendo tudo em prol disso. O mundo está se voltando, e eu brinco que o gaúcho, por si, por natureza, ele é um povo forte, um povo aguerrido, um povo lutador. Basta ver que o gaúcho está por tudo. Você vai para qualquer lugar, tem um gaúcho, né? Ele é um pioneiro. Então é como se, bom, se tivesse algum lugar para acontecer alguma coisa,
para um despertar de consciência, vamos botar lá no Rio Grande do Sul, porque lá a galera é forte, vai recomeçar, né? Então eu gosto muito de ver, como sagitariana que sou, o lado positivo das coisas. E muitas pessoas estão falando, nós perdemos tantas vidas. Eu quero que tu fales um pouco sobre isso, porque essa é uma coisa que me incomodava desde a época da pandemia. A gente recentemente passou por uma pandemia e que as pessoas tinham, parecia que fazia de propósito, né? Perdemos tantas vidas. Será que uma vida se perde, Kate? Eu queria te ouvir, porque você teve a experiência, né, de ter um filho, o Kalel, que está numa outra dimensão. Tem outros filhos que estão na dimensão Terra, e tens um filho nessa existência que está numa dimensão céu e que representa hoje um movimento em prol da vida, numa outra dimensão, né? Então eu queria uma reflexão, porque a gente está vivendo muitos lutos, as pessoas vibram no medo, e quando a gente vibra no medo, a gente atrai energias densas, né? Então eu queria uma reflexão para essas pessoas que acham que estão perdendo tudo, né? Será que a vida se perde? Essa é uma pergunta para você. Então, a vida é um contínuo, né, Lê? A vida é um contínuo. E esse contínuo, ele nos rememora, né, para quem somos, né, naturalmente. Né? Quem somos nós em natureza? A natureza não morre, né? A natureza, ela se renova. É uma folha de uma árvore que cai, vira adubo, e desse adubo vira uma nova semente, dessa nova semente vira uma nova árvore. Então, é interessante quando nós comungamos das dimensões, porque a gente consegue sentir as dimensões e as vidas em contínuo. Então, e eu tenho certeza que muitos que estão vivendo este momento de desdobramento de espaço-tempo, porque eu falo que uma vida se desdobra, né? Ela desaparece aqui e ela renasce lá. Então, o que a gente fala de morte é aquilo que para nós parece ser, né? Parece ser uma morte, porque eu deixei de tocá-lo, mas ele se desdobrou neste espaço-tempo, e eu posso senti-lo com muito mais profundidade, né? Nesse desdobramento deste espaço-tempo. Então, a vida ela é uma continuidade e ela é uma continuidade que interconecta todos os seres, né? Então, quando a gente fala de luto e vivenciar este luto é tão representativo e tão importante, é sentir a continuidade da vida. E isso nos faz menos matéria e mais espírito, né? Eu falo que quem já viveu os seus lutos, quem já viveu o luto, percebe quando está munido dessa perspectiva, o quanto isso sublima, né? Quando se faz naturalmente. Então, o luto é uma sublimação, né? É um sublimar-se, é você espiritualizar a matéria, né? Eu falo que estamos aqui para espiritualizar a matéria. E quando estamos diante dessa perspectiva, desse olhar que é muito mais amoroso, porque se nós colocarmos diante de nós os pontos de vista, lá tudo é um ponto de vista, isso que eu estou falando é um ponto de vista, mas comunga muito mais com a misericórdia, comunga muito mais com o amor. Quando eu sinto que um querido meu, que eu tanto amo, se desdobra neste espaço-tempo e continua a viver, e continua a vibrar comigo. E eu costumo dizer que ele não me deixa, ele é em mim um. Né? Eu falo que o Kalel, eu sinto ele em meu corpo, ele se corporificou em mim, né? Ele desincorporou para outra dimensão, mas ele se corporificou em mim. Então, e eu convoco quem vive o luto e quem eu converso, tem oportunidade de conversar, eu convoco a isso. Perceba que lugar do seu corpo que ele está, porque ele está corporificado, pois ele é espírito, e por ser espírito, ele está em ti, né, vibrando em ti, como uma fagulha da luz divina. Então, nada se perde, isso é uma frase muito conhecida de todos nós, né? Há uma profunda transformação. E para quem passa por um luto, eu digo isso também de olho a olho, é porque tem uma capacidade de sublimar gigantesca. Porque não é para qualquer um viver um luto. Ele realmente, ele te leva a lugares abismais, ele te leva a lugares de muita escuridão, dos quais eu vivi e vivo, porque eu acredito que o luto ele se faz em circunstâncias palpáveis, sim, como um ente querido, mas ele se faz também no teu cotidiano, né? Quando você deixa de acreditar em algo e passa a ver de outro modo a vida, você vive um luto, né? E às vezes é muito doloroso,
a desilusão. E a desilusão é para isso que estamos aqui, gente, para desiludir. Então, quando você vive um processo de desilusão, que você acreditava em algo piamente, de repente aquilo não faz mais sentido para ti, você passa a vibrar numa outra dimensão de consciência, você vive uma morte. Você vive uma sublimação, você vive uma transcendência, você vive um luto. Luto é transcendência. Luto é sublimação da matéria. Você passa a sentir este querido numa outra dimensão. Você está sublimando. E aí você está permitindo comungar de uma vida real. O que é a vida real? Não é o que se pode tocar, é o que se pode sentir. Né? Então, eu também isso é algo bem bacana para a gente perceber. Né? Se eu estou vivendo só a partir daquilo que eu posso tatear, então que vida é essa? Né? Então, quando isso me falta, o que fica para mim? E aí fica essa reflexão, né? Quando vem aí as águas e carregam tudo. Eu vi alguns testemunhos de alguns seres que me levaram às lágrimas, de um senhor que falava assim: sim, nós somos fortes, né? E nós vamos construir tudo, gente. Isso aqui não é nada, isso aqui é só matéria. E aí ele trouxe ele trouxe o testemunho dele da companheira dele que desencarnou, né? E ao mesmo tempo ele falou assim: mas eu sei que a pequenininha tá bem, Ó, né? E eu ouvindo aquilo, aquele senhor tão sincero, tão humilde, tão espontâneo, vivendo o que ele está vivendo, aquilo me levou a uma comoção muito grande. Por quê? Porque isso é real, gente. Isso é real. Quando não tem nada, você não tem mais nada ao teu redor. Quando você vive um luto, você sente que você não tem mais nada, né? Eu, quando saí do hospital sem um filho no colo e com um taio na barriga, né? Com um corte na barriga, e fui para casa com as roupinhas, a malinha e o quarto, tudo pronto e sem o bebê, ué, o que que tem ali? Então, se você não tiver algo para, naquele instante, sentir que é real, que é verdadeiro, você vai para um lugar abismal e passar pelo abismo faz parte dessa dimensão. Permanecer lá é armadilha, né? sim. Então, sim, todos nós vamos revisitar nossos abismos. E isso podemos fazer com muita consciência, com a luz acesa. Agora, permanecer lá é um processo de fuga gigantesco e que às vezes a gente é muito atrativo. Porque É. não confesso que eu tive muita vontade de ficar naquele lugar, né? Em que eu não precisava fazer mais nada, né? Só ficar ali. Né? Então, eu sinto que é uma continuidade bela de sublimação. Quem vive luto vive isso na pele, literalmente, no corpo. O luto se vive no corpo, É, né? Não se vive só no impalpável, e é importante vivê-lo, né? com Vivê-lo no mundo certeza. material. E não é só, e não é só essa separação da pessoa física. Nós vivemos Sim, vários lutos, né? Quando a gente falávamos aqui um pouquinho, não querendo comparar, né? Porque não tem comparação, mas me mudei de Florianópolis para Curitiba, né? A gente não deixa de viver um luto, porque você deixa amigos queridos, né? Você deixa a tua casa, estou numa nova casa, né? É um movimento. A vida, ela acontece em movimento. Acho que Jesus, que é um grande mestre, nos mostrou isso, né? Ele disse: quem for me seguir, entrega seus bens e me segue, né? Desconecta-te da tua matéria. E às vezes a gente fica muito arraigado nas nossas coisinhas, né? Materiais, né? Então vive aquela vida como se fosse uma vida amortecida. Mas o que é realmente a vida, que não o movimento, que não aquilo que a gente está falando, que não o despertar, que não o dar a mão, né? Dizer, ó, estamos juntos. As pessoas estão muito preocupadas com. E aqui não estou falando num lugar tipo, ah, você está falando isso porque você não perdeu. Acho que cada um tem o seu tempo, né? Como diz em Eclesiastes, tempo de ganhar e tempo de perder, tempo de nascer, tempo de morrer. Falei também lá no Instagram que tem um conto racídico que diz assim, tá, mas e daí? Eu queria estar lá. Eu queria estar lá no Rio Grande do Sul, ajudando. E aí o rabino diz assim, você tem que acender a luz onde você está, né? Ele dá uma metáfora da casa, né? Então eu entro na casa, ligo a luz, apago a luz, daí vou para uma outra peça na casa, e na outra casa, naquela peça eu ligo a luz, depois eu vou lá para o meu quarto, eu apago a luz da sala, ligo do quarto. Então a gente tem que acender a luz onde a gente está. E nós estamos num lugar que não teve o alagamento, não estamos lá próximos, mas estamos num outro lugar,
onde a gente pode sim dar as mãos, onde a gente pode, quem sabe através desse podcast, né, desse áudio, chegue a algumas pessoas lá no Rio Grande do Sul e essas reflexões possam ser feitas, né? Então, esse movimento do estarmos juntos, dar as mãos, entender que não somos, que nós temos matéria para que essa matéria, esse corpo físico, aquilo que você ganha, o carro que você tem, elas sejam um veículo de manifestação do teu propósito. E nesse momento, né, a gente estava falando de dogmas da tua referência crística, né? E muitas pessoas, eu ouço isso, sabe, Kati? E como eu e como você, eu também me rebelei muito contra os dogmas. Eu acho que essa é uma das grandes bandeiras que eu levanto, de que cada um tem o direito de fazer a sua caminhada na sua fé, e aí a fé é muito do acreditar, né, a sua verdade. Mas as religiões, elas são importantes. Sim, Nesse momento, as religiões, elas são importantes, porque elas são instrumentos de religação. E não sim. quer dizer só religião, né? São muitas, porque nós somos um ser gregário, nós somos um ser que precisa viver em grupos. Então, eu acredito muito que nesse momento de dor, terrena, material, materialista, nós precisamos estar em grupos, que é o que a gente está fazendo, né? Mostrando esse amor. E cada um, eu vejo isso, que cada um levanta a sua bandeirinha, né? Dentro da dor do seu sistema. Eu também recentemente estava vendo uma menina do TikTok que ela é adotiva. E ela Uhum. fala muito, eu sou adotada e tal, eu me dou muito bem com a minha família adotiva, eu não quero saber nada da minha família biológica. Eu fiquei ali, fico olhando os testemunhos, porque isso são reflexões que a gente faz a partir da psicogenealogia. Mas com esse caos que aconteceu no Rio Grande do Sul, e ela é gaúcha, o que que ela fez? Ela disse assim, gente, eu criei uma forma de acolher, né? Criar um site, acolher as crianças que estão sem pais, para que elas sejam acolhidas em lares provisoriamente. Eu tenho uma família, né? Eu posso acolher uma criança até que a casa seja construída, até que os pais consigam se restabelecer, porque a gente sabe, nós somos mulheres. Eu estava hoje, né, me arrumando de manhã, né? E estava pensando, meu Deus, as mulheres que estão lá, elas estão no mecanismo de sobrevivência. Mas nós somos mulheres, né? A gente gosta do mimo, de um carinho, de se sentir bem, de um banho, de um cheiro, de um perfume, né? E a culpa de, num determinado momento, dizer assim, poxa, que culpa que eu tenho de repente, botar um perfume, de botar uma sombra no rosto. E isso vai ser necessário ali na frente, né? Para a gente trazer dignidade e força para essas mulheres. Mas, de repente, as mães que estão lá, elas estão no mecanismo de sobrevivência, né? Tem mãe chorando, desesperada, né? O que que vai ser? Em depressão, não sai do colchão. Então, que bonita essa bandeira da menina dizendo assim: não, vamos botar essa criança num lar de acolhida provisório, né? Então, a dor dela é a bandeira que ela levanta. E isso é esse movimento que a psicogenealogia traz, que a dor da nossa árvore também é a nossa potência, né? Então, eu quero levantar aqui essa reflexão que a dor, como você, né, que você teve essa experiência de ter, uma das muitas, né, porque nós temos muitas experiências, de ter um filho no outro plano, certamente vai ser um grande movimento que você vai fazer para as mãezinhas que eventualmente tiverem seus filhos em outro plano. Você é a pessoa mais adequada para falar alguma coisa para elas, não é mesmo? E é interessante esse mecanismo de sobrevivência, que a gente sabe que tem a sua funcionalidade, né? E, e ali é como se nós estivéssemos, quando a gente tem uma dor muito profunda, que pega a tua ferida mais fragilizada, né? Você não tem muito o que falar, não há muito o que dizer. Então é por isso que nesse instante ali que você está mergulhado nessa ferida e em profunda dor, só há uma maneira de levantar-se, né? É sentir que este que se fez em mim vida, né? Que se formou em meu ventre, continua em mim. Então, quando a gente faz nossas orações também, e vibrações, que a gente faz um trabalho de vibracional, né, há bastante tempo dentro do Instituto, e agora ainda mais, o que aparece muito são esses choros, né? Durante os trabalhos espirituais que são feitos, a gente ouve esses choros,
né? E são choros de muito desespero e lamento. E aí o que é emanado, e é importante a gente lembrar disso, por isso que sim, aonde você está é onde você precisa brilhar a tua luz, porque naquele momento ali que você está em uma meditação, ou na tua religião, ou na tua crença, ou naquilo que te faz melhor, né, que te faz útil e efetivo, emanar uma informação dessa continuidade da vida. Porque aonde estiver essas mãezinhas, aonde estiver estes queridos que estão passando por uma dor tão gigantesca, eles vão receber esse fluxo divino. Eles vão receber um alento. Eu falo que é um alento e um alívio que não se explica, mas chega. Se eu não tivesse tido toda a ajuda que eu tive da espiritualidade, e daqueles que me envolveram também na matéria, né, que me cuidaram, que estiveram perto de mim. Se eu não tivesse recebido toda a emanação deles, fluídica, de que aquilo era algo que me faria ainda mais consciente de ser, eu talvez não teria saído da cama também, porque tinha dias que eu não queria sair da cama, né? Que a vontade era só de ficar ali e se deixar, né? É um se deixar, é um se esquecer completamente, né? Porque realmente não há vida vibrando dentro, né? Só há a tristeza da morte. Então, quando estivermos diante das nossas orações, que agora o que nós estamos conclamando às pessoas é que se apeguem sim ao que acreditam e orem, mas orem com um sentido profundo de que aonde estiver esta pessoa, esta mãezinha, esta criança, estes seres, que ali eles recebam o alento e o alívio. E isso parece um pouco utópico ou filosófico, mas isso é muito palpável. As equipes espirituais de resgate, gente, porque elas existem, ou vocês acham que só existe equipe de resgate no plano físico? Não, né? Então, todo o trabalho espiritual que a gente faz, aparecem as equipes de resgate do plano espiritual e que trabalham de uma maneira muito, muito de intuir a equipe de resgate da matéria. Tanto que um dos trabalhos que fizemos apareceu que precisávamos de alguma maneira orientar a equipe de resgate para chegar àqueles que estavam ainda precisando ser resgatados em lugares de perigo, né? Perigo de morte. Então, a equipe espiritual, ela serve exatamente como intuição, ela serve para orientar aqueles que estão encarnados para chegarem aonde precisam chegar e resgatar quem precisa ser resgatado. Então, a tua oração é alimento espiritual. Então, quando você está orando com uma intenção profunda, um sentido profundo, você está na equipe de resgate, diretamente. Porque agora o que precisamos é de pessoas que estejam bem nutridas espiritualmente, para emanar essa nutrição e este alimento, e para servir, né, aos mundos, né, às influências dos multiplanos da vida. Então, você que estiver onde você está, onde você estiver, a hora que for fazer a tua oração, fecha os teus olhos e enxergue que essa mãezinha que está precisando de ajuda está recebendo ajuda nesse exato momento, né? Só existe esse exato momento, gente. Todo mais é ilusão. Então, nesse exato momento, quem precisa está recebendo. Está recebendo por fagulha de luz, está recebendo por um abraço quente, por uma sopa quentinha, por uma roupa cheirosa que está chegando para ela, que vai lembrar ela que ela é digna, que ela é uma bênção e que ela está ali por algo maior. Porque ninguém passa por isso se não for exatamente para acordar consciências ainda adormecidas. Muitos estão acordando a partir do que estão vendo. Então, como a gente disse no início, lamentavelmente ainda funcionamos assim, né? Para acordar nossa natureza, que é íncita, né? Que faz parte de cada átomo do nosso corpo, precisamos nos comover, né? E a comoção acorda, até chegarmos a um nível de consciência que o amor é o suficiente e que não precisa mais de tragédia, de desespero e sofrimento para acordarmos o que é natural, né? O que é íncito. Então, rezem, coloque-se à disposição das equipes espirituais, porque um dos pedidos que a equipe espiritual fez para nós é que precisam de mais orantes. Olha. Vigiai e orai, vigiai e orai. Por quê? Porque na hora que tem um grupo orando, ou que seja aonde um ou mais estiverem ali, eu estarei, nos foi dito, eles utilizam esse alimento, esse ectoplasma,
E eles pegam esse ectoplasma que é emanado do ser orante e serve de medicação, gente. Esse Olha, ectoplasma, que é essa emanação plasmática, que vem do nosso plasma, isso só vem da matéria, tá? Então, para cuidar da matéria, semelhante cura semelhante, né? Então, eles pegam esse plasma, esse ectoplasma dos seres orantes, porque tem qualidade de consciência ali e de doação, é qualitativo, eles levam isso e eles fazem curativos nas pessoas, gente. Então é muito mais palpável, a espiritualidade eu falo, ela é palpável, ela está diante dos nossos olhos, na obviedade, né, do nosso cotidiano, é que nós estamos realmente precisando de olhos de ver e ouvidos de ouvir. Então, quer ajudar, reze. Sim, separe tuas roupas, separe teu din-din, teu dinheiro, faça Pix para instituições dos quais você sabe que são confiáveis e que vai chegar ao destino. Nós temos essas indicações para quem quiser, pessoas que estão diretamente na linha de frente, pessoas conhecidas que estão lá trabalhando. Nós estamos divulgando o Pix, né? E também com roupa, com alimento que puderem enviar. Nós também aqui em Cuiabá nós temos um ponto aqui o Instituto Calel está servindo de ponto de apoio para levar também. Enfim, muitas maneiras. Mas faça tudo isso em oração, porque nós precisamos de qualidade de doadores. Sabe quando você doa sangue? Então, sei. você doa energia, você doa plasma, você doa ectoplasma. Isso também passa por uma seleção de qualidade. Então, quanto mais profundo for o teu sentir, maior a qualidade da tua oferta energética e mais útil às equipes espirituais de resgate que estão fazendo esse trabalho agora arduamente. Porque sem essa comunhão de dimensões, não há matéria, gente. A É. matéria não permanece. Ela tem que haver e ter essa contraparte energética, que é nossos corpos energéticos, né? E é os mundos espirituais. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho falado sobre isso eh, quem está ouvindo o nosso podcast agora, né, que a gente vai compartilhar, nos seus grupos. Então, por exemplo, moro num condomínio. Faça lá um grupo, né? A gente tinha isso antigamente, as nossas avós faziam os grupos de reunião de oração, né? Então, você faz Rezar o parte. terço. Rezar o terço, a Nossa Senhora, eu moro aqui no condomínio que passa a capelinha, né? Se pergunta, quer na casa, né? Acho bonitinho isso, porque tem ali, não é porque você vai estar cultuando a imagem, mas você tem uma lembrança ali, você tem aí uma âncora, um ancoramento, né? Com uma fotografia do antepassado. Quando eu olho para uma Bíblia com uma foto de um antepassado, eu estou num estado de oração, de contemplação, né? E é isso, aquilo que a Catiúcia falou é lindo. Eu ouvi também uma pessoa dizer que quando você sofre por alguém que está num outro plano espiritual, né, e aquilo que você falou, a gente tem que ter cuidado com as palavras, né, para não ser mal interpretada, mas você é egoísta em relação a ela, porque quando você chora, você está lamentando muito mais por você do que por ela, porque para ela você deveria emanar uma energia de luz, de alegria, de amor, né, de entendimento. Então, quando a gente chora por alguém que morreu, a gente está chorando pela dor da saudade, que é uma dor egoísta. Difícil dizer isso, mas é. E É, tem uma questão, né, Lê, que muitos me perguntam, Kátia, o que eu faço agora que esse meu ente querido está em outro plano da vida? Porque eu sinto, a dor é inevitável ali em é, senti-la. Mas talvez o que eu ensino sempre é muito simples, e assim, eu sinto que é muito real para outra dimensão. É a imagem que você vê, é. né? Nós somos feitos de imagem, né? Nós somos feitos de sentimentos e imagens. Então, até mesmo para a circunstância atual do Brasil e do Rio Grande do Sul, qual é a imagem que está sendo plasmada em seu campo mental eletromagnético? Por quê? Porque nós somos participadores, né? Então, o que eu posso ver que pode ser mais útil e alcançar essa efetividade? Então, traga uma imagem verdadeira. Fala, imagem verdadeira é uma palavra que a gente usa muito na antroposofia. A Seisho Noe usa muito, né? Masaharu Taniguchi usa muito essa expressão, da qual, para mim, ela é muito genuína, porque ela comunga com todas as religiões e especialmente com a espiritualidade. Então, a imagem que você vê ela vai sustentar e dar suporte ao que vai se perfazer agora.
neste exato momento. Então, quando eu estou em oração, orar é sentir, tá, gente? Então, se você está orando com medo, você está retroalimentando o vampirismo energético, o desastre e o medo. Nós somos a ecologia, tá? Nós somos a ecologia, né? Então, quando eu estou num sentir profundo, que é um estado de oração, que eu trago o que há de mais fervoroso dentro de mim para criar uma imagem verdadeira. Então, veja o teu ente querido sorrindo, cheio de luz, com uma alegria imensa de estar onde ele está, porque ele está onde ele precisa estar. Então, só de você sustentar essa imagem, que é a tua oração, você vai estar gerando um processo efetivo de ajuda, de É, auxílio. Falo que isso é ajuda humanitária. Como eu enxergo o ser humano, como eu enxergo o mundo, como eu enxergo aquilo que a gente chama de desastre ou tragédia, como é que eu vejo? Então, isso é criar suporte para a luz, é, ou para aquilo que nós estamos tanto temerosos, que é as trevas, né? O que separa, que é o diabolos, que é a dor. Então, a quem eu sirvo? Né? Eu sempre pergunto isso, a quem você serve neste instante em que você está sentindo dor? E ok, né? Mas a quem serve? Então sirva a luz, porque é a única realidade, né? O resto são nossas cocriações e participações. Então sirva a realidade com R maiúsculo e sustente uma imagem verdadeira do teu querido e de tudo que está se passando. Né? Enxergue as casas reconstruídas, enxergue as pessoas num novo nível de consciência, de comunhão, de fraternidade, de paz, de harmonia. Crie isso, né? E faça disso o seu sustento, o seu suporte e a sua oração. Que é você é a oração. A oração é o que você emana, né? É o que você irradia. Então é muito importante perceber-se nisso, né? Nessa qualidade de consciência. uau, que lindo! Meu Deus, que lindo, maravilhoso. Olha, Kati, nosso tempo acabou. Eu sei que a ideia aqui, a gente ficaria muito tempo, eu e a Catiúcia falando, é uma delícia falar com ela, ouvi-la, né? A gente comunga de muitas reflexões muito semelhantes. E cada uma de nós está numa caminhada, né? Cada um de nós que está ouvindo, que está aqui, tem a sua caminhada de face de luz, né? As faces de luz que nós emanamos, cada um de nós. E quando você falou, né, emane luz, eu faço isso. E quando eu li o livro Violetas na Janela, uma coisa que ficou muito forte em mim, eu acho que foi o primeiro livro espírita que eu li, né? Que ele fala daquele ramalhete, né, de flores Né? que foi mandado, né, naquela cor roxa. E a Hum, minha mãe, ela faleceu em 2016, né, no plano material, meu pai também. E é bem legal que quando eu rezo por eles, quando eu oro por eles, quando eu acordo de manhã e eu lembro do meu pai e da minha mãe, eu mando flores para eles. Eu lembro do livro e eu mando flores. Eu digo, ó, onde você estiver, que você receba essas flores. É isso que você falou, né? Perfeito. Emane coisas boas. Então, se você não consegue imaginar ele nesse estado, mande flores, né? Mande luz, envolva numa bola de proteção. Eu faço isso com os meus filhos aqui. Sim. Né? Às vezes o Pietro vai, né, vai numa balada, a Maria vai. A gente pode, tem duas escolhas. Eu vibro no medo e no medo eu atraio ou eu emano proteção. A gente não vai estar conectado com os nossos filhos, um cordão umbilical, eles estão no mundo. Então, eu faço daqui onde eu estou, eu coloco uma bolha de proteção, imagino uma cor, né? Sempre na minha cabeça, lilás, que é uma cor de cura. Ok, estou aqui, né? Estou conectada, estou em estado de oração. Então, realmente, oração é um estado de espírito. Muito Exatamente. obrigada, Kate, por Eu você que ser essa agradeço. prece viva, né? Porque eu acho que é isso. A gente é uma prece viva. Nós estamos na matéria para que a gente seja a manifestação de luz do Criador, e você é e é vida em abundância. Eu agradeço o Kalel e todos os teus que te fizeram presente nessa era, né? Porque a gente já vem de muitas outras eras, mas nesse momento, né, que a gente possa se colocar a serviço da luz, né? É realmente um estado de vigilância e oração. Muito, muito, muito obrigada. Eu que agradeço, Lê. Gratidão por essa comunhão, esse momento tão importante e que chegue, sim, a quem precisa, né? E estamos aqui nessa irradiação. Eu agradeço imensamente. Muita luz Amém. para todos nós, muita luz. Amém.